Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 135, e eu gostaria de propor então que este Salmo fosse estudado em 3 partes. E a primeira parte é o verso 1 ao verso 3, e estes versos então exortam a pessoa a falar bem do Senhor da bondade. Então, o Salmo inicia dizendo: Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, outra versão diz: porque ele é bom, porque ele é bondoso. E nós temos então, nessa primeira parte do Salmo, esta exortação a que falemos bem do Senhor da bondade. Então, aqui está a primeira parte do Salmo. A segunda parte do Salmo, ela é a parte mais longa, que vai dos versos 4 até o verso 18. E aqui nós encontramos então o salmista exortando o povo de Deus, a mim e a você, a descrevermos fielmente a bondade do Senhor. E aqui nós temos então dos versos 4 ao verso 18 os seguintes ensinamentos, que eu farei a leitura agora e depois pontuarei com expressões chaves. Vamos lá então, dos versos 4 ao verso 18 nós temos: Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, eu vou agora usar expressões chaves para resumir ou tentar resumir as ideias contidas dos versos 4 ao verso 18. Recapitulando então que do verso 1 ao verso 3, nós somos encorajados a falarmos bem do Senhor da bondade. Dos versos 4 ao verso 18, nós somos encorajados a descrevermos fielmente a bondade do Senhor, como Ele tem sido bom para conosco. É importante que pontuemos em nossas mentes e estas bondades sejam compartilhadas com outros, assim como o salmista faz aqui. Então, dos versos 4 ao verso 18, o salmista pontua, a meu ver, 10 aspectos da bondade do Senhor, deste Deus que é bondoso e como Ele se manifesta na vida daqueles que creem. Primeiro, o salmista diz que o Senhor é amoroso. Só para recapitular e deixá-los com o contexto bem fresquinho em suas mentes. O verso 4 diz: Pois o Senhor escolheu a Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. O salmista está dizendo que o Senhor Deus é bondoso em seu amor, em escolher um povo para pertencer a Ele,
usar esse povo para que outras nações venham a conhecê-lo e amá-lo e serem objetos do seu amor eterno. Então, em primeiro lugar, eu diria, o Senhor aqui é amoroso. Segundo, o Senhor é grande. Terceiro, o Senhor é único. Em quarto lugar, o salmista fala que o Senhor é poderoso. Em quinto lugar, o Senhor é libertador. Ele reconta a história, ele relembra a história e fala: o Senhor é libertador. O Senhor é provedor. Em sétimo lugar, o salmista diz que o Senhor é constante. Em oitavo lugar, o Senhor é justo. E aqui é interessante observar que a palavra do Senhor diz que ele fará justiça com o seu povo, e assim ele compadece dos seus servos. Observe só o verso 14: pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Ele é um Senhor justo. Em nono lugar, ele é um Senhor compassivo. E em décimo lugar, ele é um Senhor vivo. Ele é tudo isto para o seu povo e muito mais. O Senhor Deus em si mesmo, ele é indescritível, é impossível com palavras humanas descrevermos Deus em sua totalidade, entendermos Deus na sua plenitude. Por isto que João 17,3 diz que a vida eterna é esta, é conhecer a Deus Pai e o seu Filho a quem ele enviou. E obviamente isso tudo no contexto do ensino de Cristo acerca da ação do Espírito Santo, que viria para ajudar o seu povo, ajudar a igreja de Cristo, ajudar o Israel de Deus a ser aquilo que ele foi preparado para ser. Então nós nos gloriamos neste Senhor que é amoroso, que é grande, único, poderoso, libertador, provedor, constante, justo, compassivo e vivo. E assim, com ele, em relacionamento vivo, em relacionamento íntimo, eu tenho condições não somente de falar bem do Senhor em sua bondade, mas de descrever fielmente a bondade do Senhor na rotina da minha vida. Depois nós temos dos versos 19 ao verso 21, a terceira e última parte do Salmo, que eu aqui proponho como uma forma de estudo. Você poderá nos seus estudos identificar outras divisões internas do Salmo, mas como eu já disse anteriormente, isso não importa tanto. O que importa é que essas três venham só como uma sugestão de analisar o texto, para facilitar até mesmo o compartilhar desta meditação contigo. Então, dos versos 19 ao verso 21, nós temos o salmista exortando o leitor, exaltando o Israel de Deus, aquele que depende do Senhor Deus Trino de Israel pela fé, a falar bem da bondade do Senhor. Deixe-me repetir os três princípios que eu identifiquei no Salmo. Primeiro, dos versos 1 ao verso 3, falar bem do Senhor da bondade. 2, dos versos 4 a 18, descrever fielmente a bondade do Senhor. E em terceiro lugar, de 19 a 21, falar bem da bondade do Senhor. Parecem semelhantes, mas são levemente distintas. Uma me leva a falar bem dele, porque ele é bom. Depois eu sou encorajado a descrever como que a bondade dele se aplica à minha vida e pode ser demonstrada em meu viver. E depois eu sou exortado a falar bem da bondade de Deus, como ele tem sido misericordioso e cheio de graça para comigo. No final das contas, este é um salmo que leva o leitor a uma adoração cheia de gratidão, uma adoração agradecida. E assim nós temos o Salmo 135 nos exortando desta forma. Mas eu quero chamar sua atenção, focando o zoom da câmera, fechando um pouco mais a atenção, deixando o Salmo como um todo e voltando a atenção, até por uma questão de tempo, somente para o verso 6. Está escrito:
Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Matthew Henry fala do poder de Deus descrito no Salmo, o poder dele sobre a natureza, o poder dele sobre as nações, o poder dele sobre indivíduos, o poder dele sobre o povo dele, sobre aquele que é piedoso, que tem o coração quebrantado diante dele. Então, Matthew Henry fala deste poder soberano do Senhor que atua sem ter que explicar o porquê em todas as esferas da existência humana e cósmica. Ele tem o controle. Verso 6, a palavra de Deus diz mais uma vez: tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Alguém poderia dizer isto é uma coisa abusiva, fazer o que quer, mas você precisa conhecer o caráter do Deus descrito na Bíblia, que é o caráter de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 17, Ele é um Pai santo e Ele é um Pai justo. E com base no Salmo 135, Ele é um Pai bondoso. E por esta razão, eu não tenho qualquer dificuldade em aceitar o fato de que Ele faz tudo como Ele quer, porque Ele não faz isso de maneira arbitrária, abusiva, Ele faz isso de maneira coerente, como que prestando contas ao seu próprio caráter. E assim eu fico tranquilo nas ações do Senhor Deus em minha vida e sobre a natureza e sobre o universo como um todo. Mas aqui está, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Ele é Senhor sobre o abismo. E muitas vezes nós nos encontramos em abismos, em profundidades existenciais, em depressões, aquilo que vai lá no fundo. E assim nós temos que Ele é Senhor de tudo, dos céus e da terra, no mar e nos abismos. E todas as vezes que eu me deparo com esta palavra abismo, eu penso na pessoa do Santo Espírito, que de acordo com Gênesis capítulo 1, pairava sobre a face do abismo. E a palavra do Senhor Deus diz que a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, a face das águas. E quando eu penso nesta questão, eu associo a pessoa do Espírito Santo em ação, dando identidade àquilo que está sem forma. E Ele também dando plenitude de vida àquilo que está vazio. E esta associação eu faço todas as vezes que penso no Espírito Santo, no Deus Trino de Israel, Criador de todas as coisas, que um dia deu forma àquilo que estava deformado. Ele deu identidade àquilo que estava sem identidade. Ele deu plenitude àquilo que estava vazio. E nisto eu encontro grande esperança, porque em meus momentos de abismo, eu sei que o Espírito Santo é capaz de reafirmar a minha identidade, mesmo quando eu estou como que me sentindo sem forma e preenchido pelo Espírito de uma forma muito sobrenatural, muito especial, quando a sensação de vazio toma conta. E nós vivemos esses momentos de baixarmos as mais profundas depressões e assim nos encontrarmos em abismos e precisamos da ajuda do Senhor para sairmos de tal ou de tais predicamentos. Mas bendito seja o Senhor que é governador, que é soberano sobre as alturas, bem como sobre as profundidades. Ele é capaz de me ajudar tanto numa posição quanto em outra. E eu quero caminhar para o fim lembrando em três coisas. Primeiro,
que Ele é soberano. A palavra do Senhor diz: tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz. Ele é soberano. Em segundo lugar, Ele é eficiente. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ele não conhece limites para a sua eficiência. E isso é um ânimo para mim, porque em qualquer situação que eu me encontre, que você se encontre, Ele pode vir em nosso auxílio. Ele é soberano, Ele é eficaz e Ele é, em momentos de grande depressão na vida, quando eu estou lá no fundo, Ele é pessoal. E isto é muito bom saber. Saber que eu não me relaciono com uma coisa, mas que eu me relaciono com uma pessoa. Não é estar em contato com uma energia impessoal, distante. Não, é estar em contato com o meu Pai, com um amigo, com aquele que me consola, que me encoraja e que será o meu guia até a morte. A graça me sustentando e nos sustentando até o fim. E realmente, encerrando a nossa meditação de hoje, eu gostaria de pensar no Salmo 17, mais uma vez, o verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E assim como Jesus Cristo desceu dos céus e se tornou servo, tomou a forma de homem, a forma de servo até a morte e morte de cruz, Ele baixou até as mais profundas regiões, as mais profundas depressões, os mais profundos lugares para alcançar o pecador. Assim hoje Ele também pode vir de encontro às nossas vidas, onde quer que estejamos. Quer estejamos no topo da montanha, nos sentindo vitoriosos, ou no profundo do abismo, nos sentindo derrotados. Ele é capaz de ver e ser soberano, de ser eficiente na ajuda e de ser pessoal no afago e no carinho. E a minha oração é que nós possamos conhecê-lo neste dia, ao longo das nossas vidas, até que Ele nos chame, até que Ele retorne, que caminhemos nesse processo de contínua aprimoração, de contínuo conhecimento deste que é o Deus Trino de Israel, nosso Pai que está nos céus, e que para este fim Ele mesmo nos ajude. Amém? E até a próxima.